Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E hoje é dia de Flamengo e Goiás, Maracanã, 16h30, e o clima nada bom, né, para o jogão de logo mais. Foram vendidos mais de 40 mil ingressos. Lembrar vocês que o nosso pré-jogo será daqui a pouquinho ao meio-dia, tá? E hoje a gente não para, né, com essas primeiras informações aqui, né, um debate rápido. Posteriormente, meio-dia o pré-jogo, depois Dali, galera que ainda não baixou a Dali, é fácil, daliapp.com.br, vai receber ali, né, um aviso para você colocar um convite, e aí você coloca tudo junto, Deco na Dali, Deco na Dali, a Dali se escreve D-A-L-E, e aí você poderá escutar a narração do Vitor e os comentários meus e do Marquinhos Gameplay Hero, tá? Você assiste o jogo na TV, né? Vai transmitir pela Premiere, bota no mudo e nos escuta, tá bom? Então conto aí com a audiência de todos vocês, lembrando que chegando a 250 online, estaremos sorteando um manto sagrado. Quem tiver dúvida, assiste hoje ao meio-dia o nosso pré-jogo, tem um QR Code lá, tem o número do suporte da Dali, não perca essa oportunidade. O aplicativo é muito legal, você pode resenhar com a gente, colocar quem você está gostando mais do jogo, quem você quer cornetar, tá? Você pode mandar áudio, um super áudio, né, para conversar com a gente ao vivo, também mandar um chopinho, né? É muito bacana, então não perca essa oportunidade, tá? E quando acabar a partida, né, estaremos às 18h20 fazendo o nosso pós-jogo, aquele pós-jogo tradicional que todos vocês gostam, tá? Galera, não esqueça aí também de se inscrever aqui, né, no canal do Deco, não, que é o Deco SRN, já tô trocando, Deco SRN, e também se inscreva no canal alternativo, canal do Deco, e também no canal da Jaque Jesus. Gente, então, tem muitos assuntos a debatermos aqui, né, essa confusão toda que está acontecendo lá no Flamengo, e dizer a vocês que hoje, infelizmente, não estaremos no Maracanã, tá? Para quem vai nos perguntar, Deco, vai fazer pergunta lá para o Marcos Braz, para o Bruno Spindel? Não vou, infelizmente, não porque eu não quisesse, tá? Porque, infelizmente, né, de maneira surpreendente, não conseguimos o cadastramento, né? Conseguimos sempre estar lá presente, mas dessa vez, né, engraçado que era logo no dia importante, né, um dia importante para a gente questionar algumas situações na entrevista, não poderemos ir. Mas enfim, a gente está com a nação e a nação sabe quem é quem, né? E vamos continuar o nosso trabalho árduo de melhora do Clube de Regatas do Flamengo, e ninguém vai nos calar. Isso aí é fato, tá? Aqui é um canal raiz, um canal que briga pelo torcedor do rubro-negro, né? E representamos vocês, né? Mas querem utilizar disso para não conseguirmos fazer a pergunta, faz parte. A próxima, se Deus quiser, estaremos lá e não iremos parar, né, nas críticas construtivas, nada contra o ser humano, nas críticas construtivas que sempre falamos a vocês, né? Nada contra o ser humano lá, pessoa física, e sim quem representa o Flamengo, né, profissionalmente, entre aspas, né? Porque na verdade são amadores que hoje acabam gerindo o clube de regatas do Flamengo, tá? Só para algumas pessoas, para tirar a dúvida que vem nos perguntando, né? Porque várias pessoas estavam loucas para quem estivesse lá para perguntar, e eu era uma delas, né? Mas estranhamente o nosso cadastro, né? Nosso cadastramento, na verdade, não foi aprovado, né? Como nosso e de alguns outros amigos, isso nunca havia acontecido e está acontecendo agora. Mas, vida que segue, vamos continuar aí a batalha, que é árdua, conforme falamos. Gente, falaremos basicamente aí das críticas que vem recebendo o treinador Paulo Souza, né? E, cara, vários jornalistas o defendendo, tá? E aí a torcida fica irada com esse tipo de situação. Mas por que fica irada?
né? Que acho que o tempo do Paulo Souza já passou, né? O tempo do Paulo Souza já passou, que esses jornalistas não querem o bem do Flamengo. Quem quer o bem do Flamengo é o torcedor, né? Que é engraçado, quando o Jorge Jesus estava aqui, os caras estavam loucos para que ele saísse do Flamengo, agora o Paulo Souza ficou defendendo. Então a gente vai trazer aqui para vocês alguns jornalistas, né, comentaristas que estão defendendo o Paulo Souza, né? Dentre eles o Denilson, né? Denilson da Band, ele fala assim: Denilson defende Paulo Souza e aponta a solução para a crise no Flamengo seria o ideal na opinião dele, né? Ele fala assim: está estranho de verdade, não vi polêmica ou maldade na declaração, achei até coerente, né? Se o cara não treinou, não tem como ele jogar, então independente se está treinando separado ou com o time, é uma escolha do treinador. Eu não sei em qual ponto incomodou o Alves. Aí ele diz assim: está difícil para o Paulo, quando não é uma declaração interna, é externa, no caso do Jesus tumultuando. Ele deu uma resposta positiva, venceu e teve união dos jogadores comemorando com ele, mas o ideal seria vir os dois a público, falar com a imprensa e resolve o assunto e acabou, né? Essa que é a solução, pelas informações hoje, né? Depois do jogo contra o Goiás, por isso que a gente falou tudo que falou no início dessa live, porque nós queríamos estar lá para questionar, né, não só o treinador Paulo Souza, mas também os dirigentes do Flamengo, né? A gente volta a falar que aqui é um canal raiz e queremos apenas a liberdade de expressão, né? Que ninguém ofende ninguém, só quer saber a verdade, só quer questionar o que nós achamos que está errado. Um outro jornalista, né, que está defendendo o Paulo Souza, né, é o Lúcio de Castro, ele dizendo até em covardia contra o Paulo Souza, né, e ataca o goleiro Diego Alves, né? Ele diz assim, o Lúcio de Castro, hoje que a conta dele é da agência Sportlight, tá? Ele diz assim, tá? Gosto de muita coisa no trabalho de Paulo Souza, de outras não. Em maior quantidade estão as que gosto. Mas a avaliação dele nunca poderia ter sido só sobre isso. Da minha parte nunca foi. Sempre avaliei falando na necessidade de reformular, de dar respaldo, de falta de comando, tá? Ele diz ainda assim: se ainda não está claro para alguns, nem desenhando. Se também não conseguiram ver que esse elenco do Flamengo já tinha que ter passado por uma reformulação total, não adianta também desenhar. Não era trabalho do treinador, mas não existe comando, não existe diretoria. E aí ele continua falando assim: como alguém pode avaliar sem pensar nisso, né? O resultado por isso que em 40 anos essa potência ganhou só 2 Libertadores. Paulo Souza só teria uma chance, a torcida entender o óbvio e fechar com ele. Não vai acontecer, nem desenhando, e ainda vai seguir, tá? Ele continua aqui, e os muitos espertos batendo no peito falando que isso aqui é Flamengo. Quando o funcionário do clube, não importa glórias do passado, decide comandar a fritura e até exigir a retratação do comandante e a presença de parças sem nada acontecer, ele é que o caos não tem solução. Ele criticando aí o goleiro Diego Alves, né? Ele continua aqui. Ele teve uma reunião com o Bruno Spindel na hora do almoço, dizendo que estava disponível, mas os processos não são assim, o jogador tem que treinar para jogar, e ele não treinou desde o Botafogo, só relembrando aqui as palavras do treinador Paulo Souza, tá? Então, mais um jornalista defendendo o Paulo Souza, né? E para complementar, né, o jornalista Mauro César detonando o Diego Alves e fala sobre novos ares. Não tem mais o que oferecer ao Flamengo, tá? Ele diz assim: o Diego Alves tecnicamente pode até se recuperar em outro clube, mas está muito claro que no Flamengo ele não tem mais o que oferecer. O que ele tinha para oferecer foi no ano passado, quando ele foi um goleiro comum
e que vivia machucado, falou o jornalista, né? Ele continua falando assim: mas o fato é que hoje não tem nada a acrescentar ao Flamengo. Independente do Paulo Souza ficar ou ser demitido, o Diego Alves não tem mais o que oferecer. Porque agora era a hora dele jogar, mas machucou de novo. Vai fazer o quê, né? É isso. O Mauro César criticando também o Diego Alves e, né, consequentemente, apoiando o treinador Paulo Souza. E sobre o Diego Alves, ele expõe seu futuro após polêmica com o treinador do Flamengo, tá? O Diego Alves poderia, né, no caso, rescindir o seu contrato sem gerar custos, tá? No caso, se ele quiser, ele pode ir embora, não vai haver multa nenhuma, tá? Se ele pedir para sair. Já em caso do Flamengo querer a rescisão de contrato dele, o goleiro terá direito a receber o pagamento de uma multa integral, tá? Então, há a possibilidade do Diego Alves, né, ir para outro clube na janela de transferência, né, ele pedindo para sair, o Flamengo não precisará pagar nada a ele, né? E existe essa possibilidade, tá? Porque o Flamengo, ele não vai rescindir o contrato do jogador, tá? Só se vier algum grande clube, fizer uma proposta, né? E aí conversaria com o jogador, seria diferente, tá? É isso. E para a gente terminar esse início de informações do dia, né? Trazer algumas informações rápidas de Flamengo e Goiás, tá? Lembrando a vocês que logo aqui ao meio-dia estaremos no pré-jogo, eu, Marcos Martinho, do canal Marcos Martinho, né? Meu parceiro, meu grande amigo, né? Então estaremos fazendo aí, né, a nossa live de pré-jogo. Meio-dia, depois dali às 4h20, jogo 4h30 contra o Goiás, Maracanã, 6h20 o pós-jogo, tá bom? Vamos lá com algumas informações, né? O juiz de hoje será o Braulio da Silva, de Santa Catarina, tá? Auxiliares Alex dos Santos e Thiago Americano, né? O VAR vai ser do Pablo Ramon Gonçalves, do Rio Grande do Norte, né? O jogo será transmitido pela Premiere, conforme a gente falou para vocês agora há pouco. Coloca lá na Premiere, bota no mudo e escuta a narração do Vitor e os nossos comentários, tá? O provável time do Flamengo hoje, né? Deveremos ter a volta do Davi Luiz no lugar do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, que jogou a última partida inteira, tá voltando pouco a pouco, teve uma lesão seríssima, né? Ficou fora 6 meses. E tá voltando, né? A gente tem que entender isso. Acho que isso é normal. E o Davi Luiz volta na posição dele. Para mim, o Flamengo perde demais sem o Rodrigo Caio, tá? Então, o provável time do Flamengo de logo mais: Hugo, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, William Arão, Andrés Pereira ou João Gomes, os dois volantes, Everton Ribeiro e Arrasca, Bruno Henrique e Gabi, tá? Os pendurados do Flamengo são Pablo, Marinho, João Gomes e Gabigol, tá? Os desfalques do Flamengo: Santos, Diego Alves, Fabrício Bruno, né? Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Matheus França e Vitinho, tá? O time do Goiás, né? Que está em 12º lugar na classificação geral, poderá contar com alguns reforços, né? Que são do Cisne, do Danilo Barcelos e do Henrique Loderlo, né? É o nome do rapaz, né? Ele deve repetir a mesma formação que enfrentou, né? O treinador Jair Ventura, né? A gente já sabe como é que ele vai jogar e vai explicar melhor lá. Ele vai vir com a linha toda baixa, né? Toda baixa, geralmente um 5-5-0, um 6-4-0, e vai jogar na velocidade do Apodi, né? Então vamos lá, o provável time do Goiás, né? Tadeu, Caetano, Sidney
e Sidmar, né? Diego, Matheus Salles, Caio Vinícius, Elvis e Dadá Belmonte, ou Danilo Barcelos, Apodi e Pedro, tá? Pedro Raul. Pedro Raul foi aquele jogador que teve há pouco tempo no Botafogo, tá? Teve pouco tempo no Botafogo. Então, esse aí é o provável time do Goiás, né? Os pendurados, Dadá Belmonte, Pedro Raul e Felipe Bastos, tá? Aqui faltou um jogador aqui, eu não sei quem é, né? Mas, na verdade, eles vão jogar aí nesse 4-4-2, 4-5-1, 5-4-1, sei lá. Até o Pedro Raul vai ter que se doar bastante na marcação, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai resenhar melhor sobre esse jogo aí, Flamengo e Goiás, né? Lembrando a vocês que o Davi Luiz deverá estar de volta, né? Davi Luiz deverá estar de volta a zaga do Flamengo, né? Só uma outra informação, né? O Pedro concorrendo ao gol mais bonito da rodada da Libertadores, tá? O Pedro que fez um golaço aí contra o Universidade Católica, né, do Chile, tá bom, gente? Então, as informações são quase essas, né? Faltando uma aqui, né, que a gente não debateu, na verdade tem algumas, né? Aqui, dentre elas, a questão do Marcos Braz, né? Essa é uma informação aí que o Marcos Braz teria preferência aí pelo Cuca, né? O Nicola trouxe essa informação. Não acredito muito nisso não, tá? A informação que eu tenho é que são outros dirigentes que querem o Cuca, tá? Apesar de eu ter minhas críticas, bastante críticas ao ao vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, né? Mas nessa aí não. Nessa aí, as informações que eu tenho é que são outros dirigentes que querem o Cuca, tá, no Flamengo, e não se surpreendam em caso de saída do Paulo Souza, do treinador seu Cuca, tá? Outra informação aqui, que a Conmebol abriu processo disciplinar contra o Flamengo com uma série de infrações no duelo contra o Universidade Católica. É brincadeira, né, gente? Porque sobre racismo, né, do que o Flamengo vem sentindo na pele, aí ninguém faz nada, né? Ataques à torcida do Flamengo, como aconteceu, né, no jogo lá no Chile, enfim, essas coisas aí, cara, não adianta mais falar, né? Não adianta mais falar. É muito conivente a Conmebol com os times de fora e com os brasileiros só sabe detonar, né? Algumas coisas aqui foram essas que o Flamengo está sendo aí, né, acusado. Explosão de bombas no setor norte durante a partida, atraso no início da coletiva de imprensa, ausência de uso de colete por 2 atletas, o Gabi e o Andrés Pereira, ausência de anúncio das escalações no telão do estádio. Essas as informações, né, do que o Flamengo poderá ser punido, tá, pela Conmebol, tá? Então, galera, tem uma outra informação aqui bacana que eu separei para vocês, né? Que o Flamengo nessa rodada fechou com a segunda melhor campanha geral, tá? O Palmeiras é o único clube que venceu todas as partidas, né? O Flamengo vem logo depois com 13, River Plate e Estudiantes possuem a mesma pontuação, mas levam a pior nos critérios de desempate, saldo de gols e gols pró, tá? O Palmeiras 15 pontos, 5 vitórias, 21 gols pró, 2 contra, 19 gols de saldo. O Flamengo 13 pontos, 4 vitórias, com 13 gols próprios, pró, né? 5 gols contra, saldo de 8. O River Plate tem o mesmo número de saldo de gols, 8, só que o Flamengo ganha no número de gols pró, tá? O Estudiantes tem um saldo menor com 7, tá? Que é a quarta campanha. Então, melhor campanha Palmeiras, segundo Flamengo, terceiro River, quarto Estudiantes, quinto Atlético Mineiro, né? O Flamengo aí que vai pegar um peruano assim como o time do River Plate, né? E aí, se o Flamengo tiver o mesmo número de gols
da partida do jogo contra o Sport Cristal do que o jogo do River. O Flamengo terá uma campanha acima, isso é importantíssimo para sempre decidir em casa, tá bom, nação? Então é isso aí, nosso primeiro vídeo do dia é esse. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus, tamo junto, até daqui a pouco, meio-dia. Saudações rubro-negras, valeu, se inscreva aqui no canal e deixa o like, abraços, fui.